Voltamos à entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Judice. Dr. Rodrigo, falávamos na questão dos royalties. Como nós estamos agora, depois dessa grande discussão nacional, no Congresso Nacional, no Senado Federal, né? Chegou aí ao Senado, né? Chegou ao Senado, apreciou a matéria e derrubou o veto da Presidente da República, né? Derrubou o veto da Presidente da República. E aí, então, é que se deu início a essa ação judicial. Nós ingressamos com a ação direta de inconstitucionalidade na semana passada, com a derrubada do veto da Presidente da República. Foi bem rápido, né? Foi bem rápido, bem rápido. Assim que publicada a lei, nós ingressamos com a ação direta da inconstitucionalidade, que é de autoria do governador do Estado do Espírito Santo, né? Ele que tem legitimidade para propor a ação. Conversávamos no bloco anterior sobre a natureza dos royalties, né? É importante esclarecer que em 1988, quando o debate a respeito dos royalties dos recursos naturais foi ganhando corpo, os congressistas definiram que aonde há exploração de petróleo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, esses estados estão proibidos, terminantemente, por expressa vedação constitucional, de tributar a produção de petróleo. Digamos que o resumo se dá da seguinte forma: todo o óleo produzido no estado do Espírito Santo e encaminhado para outros estados é tributado no destino. Então, não é permitido ser tributada pelos estados produtores. Sim, então, é uma coisa que ele já não tem, né? Que isso foge à regra, Bressan, porque a regra constitucional é que o ICMS, que é o tributo padrão dos estados, né, é o tributo por excelência que permite que o estado se movimente e faça políticas públicas. A regra geral é que o ICMS ele é cobrado, ele é exigido, né, na origem, aonde há produção. Para todos os outros produtos, essa é a regra. Para o petróleo, foi estabelecida essa exceção. Por que essa exceção foi estabelecida? Justamente para distribuir a riqueza do petróleo para o Brasil todo. Ou seja, isso foi debatido no Congresso de 1988. Então é uma falácia, é uma mentira dizer que a riqueza do petróleo ela não é encaminhada, distribuída para o Brasil todo. O Espírito Santo fica com os royalties. O ICMS fica para o Brasil todo. O ICMS decorrente da exploração de petróleo. Ou seja, se uma refinaria de petróleo situada no Nordeste recebe o nosso petróleo aqui, quem vai recolher o ICMS é o estado de destino, onde se encontra a refinaria. No Pernambuco, por exemplo, uma refinaria atrasada lá. Exatamente. Então, esse argumento, inclusive, consta na nossa ação direta de inconstitucionalidade. É um argumento muito forte. Argumento que foi acolhido pela ministra Carmen Lúcia na decisão liminar proferida na segunda-feira recente, suspendendo a eficácia da lei que foi aprovada pelo Senado. A ministra Carmen Lúcia, ela tangencia essa matéria, faz referência à distribuição do ICMS para o Brasil todo, e inclusive chama atenção que, se for o caso de distribuir os royalties para o Brasil todo, há que se debater, então, novamente a regra de incidência do ICMS onde há produção de petróleo. Então, é um argumento muito forte que foi utilizado na ação proposta pelo governador do Estado e que também foi, pelo menos por hora, acolhido pela ministra Carmen Lúcia, que é relatora da nossa ação direta de inconstitucionalidade. Que a liminar da ministra Carmen Lúcia, esse é o nosso desejo e confiamos muito no Supremo Tribunal Federal, confirme a liminar por ela deferida. Né? Sim. Qual o sentimento que o senhor tem com relação aos demais membros do Judiciário Federal? Acompanharão a decisão da ministra Carmen Lúcia? Olha, eu diria que a gente confia muito no Supremo Tribunal Federal. E essa confiança ela decorre dos precedentes da própria Corte Suprema. No início da entrevista, eu disse a você, Bressan, que o Supremo Tribunal Federal definiu a qualidade dos royalties de mineração, dizendo que ele possui natureza compensatória e possui natureza indenizatória, e que são receitas originárias dos estados impactados, receitas que pertencem ao cofre público do estado impactado. Bom, se os royalties de minério estão disciplinados
no mesmo artigo da Constituição Federal, que os royalties de petróleo, e o Supremo já definiu essa qualidade indenizatória, tudo leva a crer, pelo menos na minha visão particular, que o Supremo mantém esse entendimento com relação aos royalties de petróleo. E nos julgamentos anteriores, pelo menos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, que compõem hoje a Corte é composta por 11 ministros, hoje ela está desfalcada de um ministro que se aposentou e ainda não foi indicado pela Presidente da República, mas 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, que compõem a atual Corte, já se manifestaram nesse sentido, ou seja, da natureza compensatória e indenizatória dos royalties de mineração. Então isso nos motiva, isso nos traz um otimismo. Mas não podemos dizer que vamos ganhar, porque temos que respeitar o Supremo Tribunal Federal e a independência do Poder Judiciário. Certo. Tem outra questão forte também, que é a quebra de contratos, né? Porque já foram comprometidos assuntos até que trazem à baila os investimentos estrangeiros no Brasil, né? Não há dúvida. Toda insegurança jurídica causa e amedronta os investidores. O que aconteceu agora recentemente com a movimentação dos congressistas de alcançarem as riquezas dos royalties, inclusive de contratos já assinados, contratos cujos efeitos estão em vigor, justamente romper, né, com um ato jurídico perfeito, que é uma garantia constitucional, bem como uma ofensa gritante ao princípio federativo. O ato jurídico perfeito é uma garantia constitucional que não está somente que não foi considerada apenas na Constituição de 88, constava nas constituições anteriores, consta em várias constituições republicanas e democráticas do mundo, e significa justamente o respeito a contratos e a negócios jurídicos já entabulados, cujos efeitos estão em vigor. Uma lei ela pode modificar a relação contratual, ela pode modificar regras contratuais, mas somente pode surtir efeito após a vigência do contrato que se encontra em vigor. Isso garante, isso preserva um outro princípio constitucional, que é o princípio da segurança jurídica. É necessário que todos saibam quais são as regras que estão em jogo. As regras não podem ser modificadas durante a vigência do contrato. E o que os congressistas fizeram? Aprovando uma lei, distribuindo os royalties de petróleo para todo o Brasil, não só os royalties decorrentes das explorações futuras, mas os royalties decorrentes de contratos já assinados, ofende o ato jurídico perfeito. Receitas comprometidas, né? Receitas comprometidas, ou seja, o Estado organiza o seu orçamento, o seu PPA, com base em receitas, que segundo o Supremo Tribunal Federal são receitas originárias, faz investimentos, delineia o seu orçamento para determinada área social de acordo com as receitas que ele já espera constitucionalmente receber. Ou seja, na medida que receitas originárias que pertencem aos cofres públicos dos estados impactados são subtraídas de forma súbita, de um dia para o outro, com base numa lei aprovada, isso interfere no orçamento, isso macula o sistema orçamentário estadual e aí ofende um outro princípio, Bressan, que é o princípio federativo, porque a federação pressupõe autonomia financeira, pressupõe autonomia administrativa e autonomia orçamentária. Se eu não consigo gerir meu próprio orçamento, com base numa lei que interfere diretamente na gestão orçamentária, o princípio federativo é frontalmente ofendido. Então são argumentos muito fortes, são argumentos que, repito, foram acolhidos preliminarmente pela ministra relatora, que nos fazem crer que o Supremo Tribunal Federal mantém a liminar que foi definida pela ministra Carmen Lúcia. Estamos otimistas. Ótimo. Principalmente numa época que a gente vê que a Petrobras está com dificuldade de fazer os investimentos, né, por questões de recursos mesmo. A gente precisa muito de receber os recursos de outros. O que se diz a respeito desse tema, Bressan, é que na medida em que o governo brasileiro, ou seja, o Congresso Nacional, não decide
definitivamente como que vai ocorrer a divisão dos royalties, a quem pertence essa riqueza, isso afugenta os investidores internacionais. E acredito que afugenta mesmo, porque quem quer investir no país precisa de segurança jurídica. E esse debate se arrasta há 4 anos a 5 anos mais ou menos. Os leilões estão parados. Há mais de 4 anos não se faz o leilão de um bloco novo. Então a nossa expectativa é que o Supremo Tribunal Federal coloque uma pá de cal nesse tema, pacifique a discussão, defina a natureza jurídica dos royalties como receita originária dos estados impactados, e o Congresso se sensibilize que essa discussão insana ela não pode continuar, sob pena de comprometer os investimentos no país. Importante que isso seja feito rápido, porque o ano político está por aí mesmo, né? E nós temos sucessões presidencial e nos estados também, isso é muito importante. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já falando sobre a questão dos precatórios. Fique conosco.